muito prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do AEPcast. É com muita honra que apresento este episódio e nós temos uma convidada especial para Ah, falar de um tema tão importante, tão crucial para estes tempos, sobre crise de identidade na adolescência. E antes de a gente iniciar, gente, eu quero pedir para que vocês que nos acompanhem, aí na descrição do nosso vídeo vai ter o endereço das nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Então, por favor, compartilhe. Assine os nossos canais, compartilhe, curte, para que isso seja projetado para pessoas, para as famílias, para que também elas sejam abençoadas com este tema. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Pode mandar suas dúvidas, quiser entrar em contato com a app, está lá na descrição do nosso vídeo, ok? Bem, eu me chamo Jennifer Lopes, sou psicanalista aqui na app, tenho formação em serviço social, e outras formações também. E hoje, com esse tema tão importante, crise de identidade na adolescência, nós convidamos a nossa amada Cristiane. Tudo bem, Cris? tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Jennifer, é um prazer estar aqui, né. Prazer, Gabriel, também, que está nos assistindo, né, dando apoio para que tudo ocorra, né, para que essa informação chegue até você. Meu nome é Cristiane Simões, eu tenho a formação em administração, pastoreio, né, junto com meu esposo, pastor Ronaldo Simões, a Igreja Viva. Sou psicanalista, atendo também aqui na app, né, com muito prazer. Estamos aí abordando esse tema. E só um parêntese aqui, gente, porque não foi nada combinado, tá? A gente está aqui numa sintonia de cores, de paletas, né, Cris? É, Até nos brincaram antes da gente iniciar aqui. Isso significa aí salto quântico, né? A gente está aí no entrelaçamento quântico. entrelaçamento quântico. Amém. Bem, é um prazer, Cris, estar com você. A gente se formou aqui na app, na mesma turma, antiga, quando tinha ainda a turma 57, e hoje estamos nessa oportunidade, né, de estar aqui atuando juntas e sendo instrumentos do Senhor. Amém, que é um prazer, É um né. prazer. Bem, então vamos lá entrar no que interessa, né, pessoal? O que que seria identidade então, né? Se a gente vai falar de crise de identidade, então o que que é identidade? E aí, Cris, quando a gente pensa em identidade, a gente pensa na constituição daquilo que eu sou, né? Daquilo, dos valores, das metas, do que eu desejo para minha vida. E aí, eu pesquisando, fazendo um levantamento, né, sobre identidade, sobre dados estatísticos, sobre crises, né, sobre transtornos ansiosos, porque quando a gente vai falar de transtornos de ansiedade, de depressão, nessa faixa etária, né, de criança e adolescente, tem muito a ver, não sei se você concorda comigo, com essa questão de um desenvolvimento, um sentimento de identidade não muito desenvolvida, né? Sim, E aí, se a gente fala que identidade, ela tem uma influência num desen num naquilo que nas habilidades inatas do indivíduo, nas características de uma personalidade, também influência de valores sociais, né, e das relações que tem com o outro, quando esse sentimento de identidade, ela não é muito desenvolvida, acaba que trazendo nele comparações, né. E por outro lado, quando eu consigo desenvolver um sentimento de identidade nesse adolescente, ele vai compreender as suas habilidades, né, o seu contexto, ele vai compreender o que é diferente, o que é semelhante no outro. E aí vai diminuir comparações, inseguranças, né,
tantos transtornos que hoje está aí em alta, né, nessa faixa etária. Fale um pouquinho pra gente sobre isso, Cris, sobre como que é isso, como que o que causa essa crise de Uhum, identidade, da onde que surge? Qual é o papel da família também, né, será que os pais têm envolvimento nisso, o ambiente tem envolvimento? Porque, Cris, um dado muito interessante para nós, os dados estatísticos atualmente falam que as principais causas nessa faixa etária são os transtornos ansiosos, né? E quais são os fatores de risco? São os pais que sofrem de ansiedade e depressão. Então, será que esse adolescente ou essa criança é apenas um paciente identificado, né? Então, qual é a contribuição desses pais ou dos cuidadores nessa situação? Fale um pouco para nós. Então, eu queria falar um pouco, assim, da fase de transição do adolescente, né, porque eles Uhum, têm a fase de transição. E nessa fase de transição já tem as suas complexidades, né. Um exemplo aí do adolescente é a baixa autoestima, uhum, eh, tem a perda, né, a perda da infância, aí tem o luto da adolescência, né, tem um luto na adolescência que está ligado a essa perca da infância. Eles também estão perdendo ali os pais, né, de referência, uhum, porque eles tinham aqueles pais que eles se referenciavam àqueles pais, né, e hoje uhum, não e na adolescência eles perdem isso, né. A criança, ela tem a tendência, né, de achar que o pai e a mãe é o grande outro, né, verdade. é o grande outro. Uhum, Na adolescência descobre que não é bem assim, né. uhum, Mas eu queria falar um pouquinho mais profundo do que essa transição, sim, né, queria falar um pouco é como se eu vou fazer uma analogia aqui a um quadro branco, né. Quando o bebê nasce, a tela não está em branco, já existe ali riscos, já existe os traços, uhum, né. O que que são esses traços, né? Desde da vida ultrauterina, a partir dos 4 meses de gestação, né, o feto, vou colocar como o bebê, tá. O bebê ele já passa a ter percepção do ambiente, ele já recebe da mãe os estímulos prazerosos e desprazerosos, né. Então assim, na fase da gestação, como que foi inserido, como que é o ambiente em que essa mãe foi inserida, né, como que foi esse ambiente que a mãe foi inserida, né. uhum, Quais são os níveis de estresse que essa mãe passou, uhum, como que foi o acolhimento desse ambiente. sim, Se a mãe passou por longos períodos de estresse, né, de frustrações, de decepções, o sangue, eu vou chamar de sangue envenenado, né, esse termo já é conhecido, sangue envenenado. Esse sangue envenenado, né, passa para o feto, o bebê ali está recebendo toda essa informação. uhum. Olha, já começa os Os traços, né, traços da da tela personalidade, ali, da né. personalidade. Então assim, ele não nasce, começando do zero, já existe uma bagagem de memória, né, Uhum. e isso já vai formando a personalidade da criança. Então a personalidade da criança, ela é formada desde os dos 4 meses de gestação na Gestação. vida ali ultrauterina, né, Uhum. e depois que o neném nasce? Aí vem o complexo de desenvolvimento infantil. Uhum. Né, que aí são 5 fases, esse complexo, né. Uhum. Como que foi a abordagem da amamentação, como que foi a amamentação desse bebê? Uhum. Como que foi a fase, uretral, fecal, os estímulos ali dos esfíncteres, né, que isso é muito importante, porque a criança, ela tem prazeres.
tudo que ela coloca na boca, ela quer conhecer, ela tem prazer em colocar na boca na fase da amamentação, na fase Do oral. desejo, né. Isso, ela tem esse desejo. Na fase uretral, fecal, né, ela tem prazer em fazer o xixi, em fazer o cocô. E Uhum, como que os pais, eles fazem, eles estimulam essas crianças a isso, né, uhum. porque nessa fase também, olha como que uma coisa vai ligando à Ligando a outra. outra. Parece que não, né, mas vai Sim. ligando à outra, porque a criança ela tem prazer em soltar ou reter o cocô. Então aquilo ali ela tá É é o uma que descoberta, é né, uma para descoberta, é ela. o que ela está produzindo, Aham. é o que ela está produzindo. Se no desfraude o pai briga com a criança porque a criança fez cocô no chão, Uhum. o que eu produzo não é bom. É. É o prazer, tipo, eu consigo controlar ou soltar ou prender, né, esse objeto, né, e dessa descoberta para ele. Então quando o pai ele retrai isso, pronto, trauma instaurado com sucesso. Se a gente tivesse um tiquezinho assim, né, É. colocava aí na tela. O sentir-se humilhado, né, muitas Aham. pessoas hoje elas têm o medo de sentir-se humilhado, porque está ligada a essa fase, olha só, Uhum. né. Aí vem a fase fálica, né, que é a descoberta, né, do gênero, "Olha, eu sou menina, você é menino". Então assim, eles têm prazer na como é que eu posso falar? No genital, na genitália Na mesmo, né. genitália, sim. Eles vão descobrindo que eles têm prazeres ali, que: "Olha, eu sou menina, você é menina", Uhum. a diferenciação, né, do sexo. Nessa fase também, ele se vê a partir do outro, Uhum. né. Tem a fase também de latência, que é aonde esses desejos, né, que da fase fálica, eles na verdade, eles são reprimidos na fase de latência. Eles são guardados para quê? Para desenvolver a aprendizagem. Uhum. Só que aí na puberdade é que vem Que vem. tudo à tona. Aí o adolescente ou pré-adolescente, né, ele já está passando por várias transições. Uhum. Não é várias transições, né, várias fases, vou colocar assim, né, são fases, eles passam Descobertas, né. isso, alteração hormonal, Uhum. e isso vem à tona. Sim. Aqui na app a gente trabalha em questão de esperar. Eu escolho esperar, né, porque a Uhum. mente está, são vários fatores acontecendo ao mesmo tempo, e esse surgimento, né, dessa área da sexualidade. Uhum. E aí como que aí junta todas essas informações a essa transição, são fases que não foram elaboradas, na adolescência, crise de identidade. Uhum. E fala um pouquinho, Cris, sobre a questão que a gente estava até conversando antes, né, de iniciar a gravação, sobre essa questão do filtro da personalidade, né, como que isso influencia, né, Assim, eh, tem a ver, né, com o que a gente falou da questão da vida o tanto ultrauterina, uhum, complexo de desenvolvimento infantil. Quando o complexo de desenvolvimento infantil não é bem estruturado, porque existe falhas durante o processo, por isso que eu falei do uhum, complexo o CDI, né, eu vou chamar de CDI, complexo de desenvolvimento infantil, aqui a gente chama de CDI. Quando esse CDI não é bem estruturado, a criança não, né, eu vou colocar o adolescente, perdão. O adolescente, ele tem um filtro mal estruturado. uhum, E na adolescência que se ouve muitas vozes. sim, Ainda mais hoje, né, com essa questão da mídia social, da mídia, são várias informações, então são muitas vozes. Como uhum, que um adolescente que ele tem um filtro da personalidade mal estruturado, ele consegue ter essa identidade firmada de quem ele é? uhum. Não tem. Como que vai enfrentar, né, as adversidades externas, né? Isso, porque ligado a essas fases que eu estou dizendo, também tem
É, comparações, Sim. os pais, Dos próprios pais, né, Cris, como a os gente vê isso, responsáveis. E essas cobranças. e essas comparações, na maioria das vezes, é o quê? De inferiorização. Sim. Né, além das comparações, a criança, se ela se importante, se ela sentiu-se Uhum. amada naquele ambiente, se ela foi abraçada, Segura. segura. Uhum. E isso tudo vai contribuir para a autoestima elevada desse adolescente, né, dessa criança. Então, se eu tenho um ambiente que me passe isso, que os pais eles sabem amar esse adolescente da linguagem dele, né, fato, com certeza ele vai se tornar um adulto, um adolescente em desenvolvimento seguro, com uma identidade formada, né, blindado para, ir para fora, né, enfrentar as adversidades da vida. Né, e até a própria rejeição, né, Cris, que você estava comentando, a gente estava conversando, a rejeição mesmo desses pais de não aceitarem o temperamento desse filho. "Ah, eu não queria que meu filho fosse desse temperamento", né, e aí acaba que prendendo, sufocando esse adolescente, né. Isso, porque, por exemplo, a criança ela não é de abraçar, ela não é de beijar, é dela, é o Uhum, comportamento dela. Aí o pai fica: Abraça, beija as pessoas". Então uhum. ela vai o que que ela pode internalizar, né? Bom, do jeito que eu sou, não Não tá dá, não certo. dá certo. Eu Aham, preciso então agradar o outro. sim. E esse agradar o outro, ela abre mão de quem ela é. Aí assim, a mente fica uma mente duvidosa e confusa. Quem eu Uhum. sou? Né, porque quem ela é não foi respeitado, não foi Sim, respeitado, foi tirado isso dela. Porque a criança ela não vai ser, é importante a gente ressaltar que criança já é, ela é um é, ser. Ela sim. não vai ser ainda. E muitas vezes os pais, os responsáveis, eles se perdem nesse papel, achando que a criança ainda vai ser. Não, ela já é, E que né, precisa ela ser é. respeitado. Né, que precisa ser amado, ter limites, educados, disciplinados. Sim, mas já entendendo que é um ser, um indivíduo, né, que tem o seu Sim. espaço, que precisa do seu espaço. E muitas vezes, Jennifer, nesse lar, né, nesse desenvolvimento que essa criança ela cresceu, ela está crescendo e já cresceu na adolescência, as disfuncionalidades da família vai aparecer tudo em quem? No Na criança, no adolescente. adolescente. Isso, Uhum, principalmente porque o adolescente ele já está passando por por essa transição da adolescência, uhum, né, ele já está passando por isso. Junta esses fatores, né, então assim, a identidade dela, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe aonde ela quer chegar. uhum, E isso assim, e a mente duvidosa, uma mente confusa, uma mente dividida faz ela ouvir várias vozes, porque o uhum, filtro da personalidade não está bem estruturado, né, por causa das complexidades que se desenvolveu. uhum. E Cris, como tratar isso? Como que a gente resolve isso? Fala um pouquinho. Isso. Antes de falar de como tratar, eu falei aqui do filtro da personalidade, mas eu também queria dizer que, quando a criança ela não tem, né, o adolescente, ele não tem esse filtro bem desenvolvido, ele vai agir por emoções. Uhum, Agindo por emoções, age pelo seu mecanismo de defesa, sim, né. É o tempo todo, ou ela ataca ou ela se defende. aham, Porque ela não tem estrutura adequada para passar por essa transição. Ela não foi preparada para isso, uhum. né. E aí vem 2 cativeiros, que é muito importante a gente falar aqui também, né, que é o cativeiro emocional e o cativeiro espiritual. Perfeito. Porque Que essa um leva a criança outro, né. um leva ao outro, É. porque ela tem tantas coisas, né, assim, negativas também dentro dela, ela não sabe lidar com toda essa situação. Então ela Uhum. também se torna subjugada, Sim. né, espiritualmente falando, né. Por Uhum. quê? Por causa das falhas, dessas falhas.
sim. E aí, por isso, até mesmo por isso que a gente vê, né, Cris, tantos adultos, e às vezes conhece a palavra, está ativo e desejosos, né, é de fato verdadeiro, mas a alma está fragmentada, está cativa em uma área lá, né. E por isso tão Isso, importante de se conhecer, né, de fazer essa análise. Como que foi o meu desenvolvimento? O que está paralisado? Por quê? Qual o motivo? isso, que isso aí já é o como tratar, né. É. É o como tratar, é a autoanálise mesmo, olhar para dentro de si, Uhum. começar, eu falo assim, a se ver, É. né, e a terapia ela ajuda nesse processo, né, até o adolescente, porque, o adolescente, quando ele chega ao consultório, muitos não sabem seus defeitos, suas qualidades, Uhum. né, autossabotagem, Uhum. eles chegam realmente, assim, perdidos, né. Sim. Eh, e a terapia ajuda. Quais foram as catexias, né, que é a catexia? É aquele desejo que foi reprimido pelo superego. Por exemplo, a família quando ela é mais veneno do que antídoto, Uhum. né, e teve fase da mente, vamos supor, na mente da criança que ela teve vontade de matar o pai, realmente de Sim. matar o pai. Só que ela pensa assim: "Ah, eu não posso matar ele, ele é meu pai, né, eu amo ele". Aham. Então o superego ele vai reprimir Uhum. esse desejo. Só que se não tratado, se não colocado para fora, traz transtornos. Então, assim, tem as catexias, as repressões, as fixações, e Uhum. eles chegam cheio de traumas, de dores, né, e a gente trabalha o quê, né, o pneumopsicanalista, ele vai trabalhar linkado à palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, trazendo a luz, né, trazendo consciência de quem esse adolescente é, Uhum. e vai trabalhando com ele. Sim, que nesse contexto ele não é um ser estranho, né. Porque quando a gente pega muitos adolescentes, eles se acham: "Não, eu sou diferente, eu sou um Uhum. monstrinho", né. E aí junta aquilo que você falou, né, além das transições biológicas, né, tem as emocionais e todo o contexto, o ambiente que ele viveu e que ele traz, questões dos próprios pais para ele, né. Então é ajudar esse adolescente a se enxergar e de compreender as diferenças e semelhanças dos outros, Sim, né, de saber as suas habilidades, de valorizar as suas habilidades e até mesmo saber quais são as suas limitações, né, nesse desenvolvimento, e tirar o peso, né, a cobrança, né, que isso. tem. Quando eu trabalho com adolescente, né, aí chega uma parte que eu falo com ele: "Você não é estranho, você não é do outro mundo, É. você é daqui, desse planeta, planeta Terra, tá. O que está acontecendo com você é porque você ainda não se conhece". Uhum, Você não se conhece, mas justamente, Jennifer, por causa das questões, né, abordadas na infância. uhum, O pai não respeita os pais, né, não respeitam, quem a criança é, o jeito da criança, a personalidade que ali está sendo formada, é lógico que o pai vai nortear, né, uhum. mas muitos querem sufocar essa personalidade, Sim. querem calar. E imagina, né, eu nasci para ser de um jeito, mas querem me colocar em uma forma que não me cabe. E Uhum, essa forma que não me cabe, imagina, eu não sei quem eu sou, porque eu não tô eh, é como se a pintura não tivesse fora do formato daquele quadro, aham, né. Então perfeito. assim, então o adolescente ele chega lá achando que ele é esquisito, que ele é extraterrestre, tem muito adulto também assim, né. Tem, Por quê? Porque muito. sufocaram quem ele é, Uhum. né, desde lá da infância. E como a gente sabe, ó, criança aprende por repetição, São, por imitação. imitação, né. Então assim, e por os outros forçarem, ele vai repetir um padrão, ele vai repetindo um padrão, é assinatura, né. Uhum, Mas aquela assinatura não faz parte dele. uhum.
sim. E Cris, nesse ambiente terapêutico, né, porque quando a gente vai tratar de criança e adolescente, o melhor dos mundos é quando a família vem junto, né, porque como tratar da criança e do adolescente, e muitos, eu acho que vamos botar aí 100%, né, dos traumas das crianças é devido aos pais, né, é o que você falou. Mas quando esses pais não participam desse processo terapêutico, quando eles não vêm junto, toma para si essa responsabilidade, vamos mudar esse ambiente, vamos junto tratar, porque os pais também precisam ser trabalhados e tratados. E quando eles não aceitam, como que é feito isso? Como tratar, né, essa Uhum. causa? Olha, eu trabalho nessa questão, eh, você precisa saber quem você é, Uhum, você precisa buscar em si mesmo, dentro de si, os seus desafios, suas conquistas, então eu trago para ele, uhum. né, assim, infelizmente, quando não tem o apoio dos pais, não há muito o que se fazer em relação ao apoio dos pais, Ao ambiente em si, ao né, porque ele vai voltar ambiente para em casa e si. a coisa não mudou, permanece a mesma coisa, É olhar né, para e aí si. aí entra o conflito, né. Aí eu busco com ele o quê? O olhar para si, a busca do eu. Quem é o Uhum. seu eu, Sim. né, o que você quer. Adolescente, a gente trabalha muito em questão de objetivos, sonhos. Quais são os seus sonhos? Uhum. Para você realizar os seus sonhos, para você realizar os seus sonhos, você depende realmente, né, do outro, ou é olhar para si e correr e buscar Uhum. isso? Porque Sim. se ele for, olhar para os pais, mas os pais não vai dar as respostas que ele está buscando, ele vive decepcionado e frustrado. Uhum. Cresce um adulto decepcionado e frustrado, porque buscou no outro uma resposta que o outro não pôde dar, que Uhum. o outro não deu, E qual né. referência construir para ele, né, para essa substituição desse pai e dessa mãe? Qual modelo, né, que ele vai buscar? Então acho que é também direcionar ele, né, a alguém próximo que tenha essa referência que ele vai precisar, né, pra passar por esse processo, né, Cris. E questão do que o adolescente precisa, o que ele precisa. Olha, disciplina e regra é uma delas. Aham. E eu queria compartilhar algo com você, né, que criança aprende por imitação, repetição, e não tem essa conversa de que não me acompanhe que eu não sou novela, Aham. né. Tem essas frases, galinha que acompanha pato, mel refogado, Sim. né. Então assim, não quando os pais, eles falam alguma coisa, mas eles não praticam, a criança dificilmente ela vai internalizar princípios e valores, porque fica ali uma mente, dúbia, né. Uhum. Então ela dificilmente vai internalizar. Na adolescência, como trabalhar regras e disciplina? Fica até um pouco complicado, porque ele não aprendeu na infância a internalização de princípios e valores, Uhum. né. Mas aí a gente vai trabalhando o quê? As regras e disciplinas. Precisa-se do a aí nesse caso, precisa-se do apoio da Da família família. para trabalhar. Uhum. Ou, né, já acompanhei adolescentes, né, que não tinha esse apoio da família, eu conversei: "Você precisa se disciplinar, não para esse momento agora, mas para amanhã. Como é que você vai ficar, eh, indisciplinado, por exemplo, quando começar a trabalhar, quando Uhum. vir as responsabilidades, que essas responsabilidades, trabalhar fora, tem que cumprir horário, Sim, tem que ser submisso ao chefe". sim. Né, então é trabalhar com eles isso, eh, além de regras e disciplina, abordar com eles sempre o quê? Quem ele é, quem ele quer ser, assim, na profissão, profissionalmente, o que você quer ser, quais são os seus sonhos, trabalhar com ele os sonhos, Uhum.
né. Que ele precisa? Ele precisa colocar para fora as dores, colocar para fora as amarguras, né, as amarguras da vida, para que ele abra espaço para o novo, Sim, o perdão, sim. né. O adolescente, ele tem essa questão do perdão, da falta do perdão muito entranhado, porque quando você começa a conversar com ele, "Ah, tá tudo bem", mas quando você vai desenvolvendo uma conversa, são muitas dores, muitos traumas de quem? Dos responsáveis, Uhum. né. Então, assim, são pequenas coisas que traz essas frustrações e que geram dores e muitas dores. Então ele precisa desse apoio, né, ele precisa dessa rede de apoio, né, de quem está em volta. Por exemplo, como eu sou pastora, na nossa igreja, tem adolescentes que eles vão, né, fazem parte, mas os pais não são cristãos. Sim. Então eles vão quem é o apoio deles? Uhum. Somos São nós. vocês. Somos nós ali que abraçamos, direcionamos, muitos sem direção, Uhum. damos a direção, né, então isso é muito importante, né, esse Muito. também é o É a papel da igreja referência. também, né. Muito, muito importante. Que satisfação, Cris, estar contigo aqui para esse tema. Eu acho qual é a chave para a gente finalizar? Que a família, os pais, os cuidadores precisam estar presentes. Não adianta levantar a bandeira e culpabilizar essa criança e adolescente pelo seu mau comportamento, né? Eu acho que é olhar para si, procurar ajuda, sim, necessário, mas estar junto nesse processo, né, Cris? É muito importante a ajuda dos pais. É preciso. Né. Gente, muito obrigada. Não deixe de compartilhar este episódio, de curtir, de seguir a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer, trabalho, né, que vocês precisem, atendimentos, né, Cris, podem lá procurar a gente nas redes sociais, tem aí a descrição no nossa tem o nosso endereço na descrição. A Cris, ela atende, né, hoje você está atendendo a maior parte do público adolescente, né, Cris? Isso, Mas também atende sim. adultos, tá lá a nossa plataforma, os terapeutas da app. É muito bom estar aqui com vocês. Prazer, né, é um prazer Prazer, foi imenso. ótimo. E é isso, muito obrigada. Tem alguma coisa para falar, Cris? A mais? Eu queria só fazer uma observação, né, Sim. que na adolescência, o transtorno, vou colocar assim, tem o TOD, né, que é o transtorno opositor, desafiador aos pais e autoridade, quando não são tratados, na vida adulta gera o transtorno de conduta. Então vamos ter esse olhar mesmo para o adolescente, né, essa atenção para que ele se torne um adulto de sucesso, e Amém. não, né, agarrado a essas questões, por falta desse olhar, né, de quem estava ali à volta, dos pais, na adolescência, né. Sim. Então é isso. Sucesso, estamos juntas. Muito prazer, gente. Tchauzinho, até a Tchau. próxima.